aqui, olha. O gordinho Jaguatirica, joga na sandália, perdi a sandália. Joga a sandália não, gordinho Jaguatirica, gordinho. Tá bonito aí, E aí, pessoal, eu quero desejar uma feliz sexta-feira 13 para todos vocês. E o Versus de hoje é exatamente um temático pensando nesse dia. E a batalha de hoje é de Jason Voorhees, o assassino de Crystal Lake, contra Victor Crowley, o assassino do pântano da Ilha do Mel. E vocês devem estar se perguntando, eu já não fiz esse Versus? E bem, eu realmente já fiz esse Versus, só que nesse Versus antigo eu considerei apenas os feitos que eles demonstram nos filmes. Mas nesse dia agora eu não só vou considerar os feitos dos filmes, como eu também vou considerar as novels e as HQs canônicas. De qualquer forma, eu espero que todos vocês gostem. Vamos pro Versus. Jason Voorhees era um garotinho que acampava no acampamento Crystal Lake, onde era frequentemente maltratado pelas outras crianças que zombavam do seu rosto deformado, até que num dia ele acabaria sendo jogado no lago e por ele não saber nadar ele acabaria se afogando. E depois disso a sua mãe, Pamela Voorhees, acabaria ficando maluca e começaria a matar os trabalhadores do acampamento, mas ela acabaria sendo morta por uma sobrevivente. E anos mais tarde o Jason voltaria à vida e decidiria vingar sua mãe matando qualquer um que entrasse no acampamento Crystal Lake. Em força, como feitos mais básicos, ele consegue romper superfícies de vidro como se não fosse nada, seja com espelhos, janelas de carro, vidros laminados de barco e até janelas blindadas do futuro, sendo que as janelas blindadas mais antigas já eram capazes de suportar mais de 100 golpes com picaretas, machados de incêndio, marretas e pés de cabra, além de também suportar a perfuração de uma broca e a serra de uma maquita, e com os mais atuais conseguindo suportar os tiros de diferentes armas de fogo e até lava sendo despejada em cima dele, além de também replicar esses mesmos feitos, dessa vez com superfícies feitas de madeira, como paredes, portas e até canoas, além de também conseguir atravessar pessoas com qualquer tipo de objeto, como seringas, rochas e cornetas. Pode decapitar pessoas, seja usando seu facão ou diretamente com seus golpes, chegando ao ponto de golpear a cabeça de um homem com tanta força que a fez atravessar todo o seu corpo e sair pela parte de baixo. Arrancou um pato de metal do chão e o arremessou, fazendo derrubar um helicóptero, apunhalou um homem repetidas vezes com seu facão para depois quebrá-lo no meio junto da cama, amassou uma parede de metal usando o rosto de uma garota, mandou a porta de um trailer para longe com um único movimento, atravessou paralamas de um carro junto do pneu e explodiu a metade do corpo de um soldado golpeando com a sua própria arma, demoliu uma construção que possuía um tamanho considerável, consegue mandar pessoas para longe, seja com seus golpes ou diretamente as arremessando, as fazendo derrubar ou atravessar objetos, perder membros ou quebrar todos os ossos do corpo no processo. E além de tratar o peso de seres humanos como se não fosse nada, ele também consegue manusear o seu próprio peso, podendo dar grandes saltos capazes de atravessar em janelas e pisos de madeira facilmente. Além de também ser comparável ao Fred, que conseguiu replicar todos esses feitos de forma ainda mais fácil. E ele também consegue cortar pessoas no meio, tanto de forma vertical quanto horizontal, sem se importar se a sua vítima está usando uma armadura corporal ou se é mais de um junto de uma árvore. E ele também conseguiu cortar vários mercenários no meio usando a hélice de um helicóptero. E ele também consegue desgraçar pessoas com seus golpes, podendo facilmente empalá-los com socos e chutes, desgraçar crânios de forma casual, tanto com apertos quanto com golpes, quebrar o pescoço das suas vítimas, as fazendo virar de forma antinatural ou então ter as suas cabeças arrancadas. E ele também consegue quebrar suas colunas, seja com golpes, apertos ou as dobrando no meio que nem papel. E ele também conseguiu atravessar uma parede de aço reforçado do futuro com um golpe para depois empalar um homem junto dessa mesma parede usando uma barra de ferro e outro facão. Mas os feitos que lhe dão seu nível final acontecem nas lutas contra os seus 3 maiores oponentes, sendo o primeiro deles o próprio Ash Williams, o qual acabou sendo humilhado pelo Mascarado, não só podendo facilmente dominá-lo e tratá-lo como se fosse um boneco, como também conseguindo nocauteá-lo após atravessar uma parede de concreto usando a sua cabeça, sendo que o Ash era capaz de rivalizar e trocar golpes com os demônios de Edite, os quais eram capazes de desgraçar paredes de concreto, atravessar metal
metal, derrubar colunas gigantes de mármore e triturar corpos a ponto de só restarem seus ossos. E mesmo com isso, o Ash ainda é capaz de desmembrá-los, romper seus ossos, arrancar mandíbulas e dentes com seus golpes, decapitá-los usando uma pá e também os destroçar com golpes de motosserra. Além de também ter conseguido rivalizar com a entidade Tandariana, a qual é capaz de rasgar troncos no meio, destroçar pontes, mandar um carro para longe e ser comparável a uma locomotiva. E o Ash não só conseguiu rivalizar e se mostrar superior, como também resistiu que essa mesma entidade o estampasse contra várias armas. E mesmo com isso, o Jason ainda foi capaz de humilhá-lo e nocauteá-lo com poucos golpes. E na sua luta contra o Fred, além de se mostrar completamente igual de forte que ele também foi capaz de cortar seus dois braços, empalá-lo e desmembrá-lo facilmente, atravessar seu peito usando um braço arrancado e cortar seu crânio no meio com um golpe de facão. E ele fez isso tanto com o Fred na forma base, quanto com ele estando potenciado pelo Necronômico, sendo que na forma base o Fred era superior ao Kincaid, o qual era capaz de atravessar paredes, entortar metal, derrubar portas reforçadas, empurrar carros e arrancar canos de metal da parede, além de também resistir a tiros, ataques mágicos e explosões massivas. E estando potenciado, ele conseguiu ficar inúmeras vezes mais forte, e além disso ele também conseguiu superar os poderes telecinéticos do Fred, conseguindo segurar o seu facão que estava sendo empurrado por ele, ou então o arremessando, fazendo romper vários canos de metal que também eram capazes de resistir ao impulso telecinético, o qual era capaz de destruir uma igreja facilmente e tratar o peso de carros como se não fosse nada. Mas o seu maior feito foi ter conseguido se igualar à sua versão futurística Jason X, não apenas conseguindo rivalizar e trocar golpes, como também conseguindo quebrar parte da sua resistência, sendo que esse Jason não só era capaz de resistir a explosões enormes, a rajadas de fogo, uma rajada de tiros de metralhadoras capaz de atravessar aço reforçado como se não fosse nada, e a reentrada de calor na atmosfera seguido da queda, saindo disso como se nada tivesse acontecido, como também conseguia facilmente rasgar paredes de aço reforçado, derrubar portas de segurança com poucos golpes, arrancar uma árvore do chão e arremessá-la fazendo esmagar um casal, destroçar vários androides de combate sem muito esforço e quebrar completamente a sua resistência ao cortar um de seus braços, atravessá-lo com um soco e arrancar sua cabeça com apenas um movimento, sendo que o Jason era capaz de suportar atropelamentos, fuzilamentos, descargas elétricas, explosões massivas, ataques de seres com poderes sobrenaturais e suportar ser esmagado por um tanque industrial de mais de 10 toneladas que estava sendo impulsionado pelo poder completo do Fred, o qual, mesmo estando consideravelmente mais fraco até acabar de voltar à vida, ainda conseguiu mover todos os carros ao ponto de cobrir completamente a superfície de um planetóide que ele mesmo havia criado. E ele saiu disso como se nada tivesse acontecido, se dando ao luxo de levantar o mesmo tanque. Em velocidade, em várias ocasiões, ele conseguiu facilmente surpreender as suas vítimas e matá-las sem que elas pudessem reagir ou se defender, podendo fazer isso tanto com pessoas normais quanto com policiais treinados, militares armados, mercenários, soldados e soldados do futuro, sem se importar se são vários de uma vez e estão atacando por todos os lados, podendo facilmente eliminar desde um pequeno grupo de soldados armados até um pelotão bem extenso de mercenários, ou então uma base inteira de militares, facilmente eliminando todo mundo de lá sem que nenhum deles pudesse fugir ou apertar o gatilho de suas armas. E além de tudo isso, ele também conseguiu subir em cima de um caminhão em movimento, se moveu mais rápido que a vista humana, podendo sumir do campo de visão de uma garota e aparecer em outros lugares sem que ela perceba, subiu até o topo de uma escada em apenas alguns segundos, foi de Crystal Lake até Elm Street em uma única noite, sendo que essas duas cidades ficam a 600 milhas de distância uma da outra, conseguiu se esquivar de alguns tanques de gás que voavam a uma grande distância em segundos, agarrou seu facão que foi lançado em alta velocidade contra ele pela telecinese do Fred, sumiu da vista de alguns soldados do futuro enquanto era fuzilado por eles, se esquivou dos mísseis e rajadas de um helicóptero para depois arrancar um pato de metal do chão e arremessá-lo contra o helicóptero antes que ele voltasse a atirar, se mostrou igual de veloz que o Ash Williams, o qual era capaz de eliminar dezenas de Deadites em poucos segundos, sendo que os Deadites são capazes de se esquivar e bloquear tiros de escopeta facilmente, e ele também conseguiu bloquear alguns ataques do Fred e atingi-lo com vários golpes, sendo que o Fred o superava por muita velocidade. Em resistência, ele não se incomoda em levar vários tipos de golpes, sejam de pessoas comuns ou sejam sobre-humanos, além de também não se importar mesmo se essas pessoas estiverem usando objetos, como pás, bandeiras, rastelos e maquitas. Resistiu a atravessar superfícies de madeira como portas, paredes e pisos em várias ocasiões sem se ferir. Resistiu à capotagem de um trailer saindo disso sem nenhum dano aparente. Resistiu ao impacto de tanques de gás, os quais são capazes de atravessar paredes de concreto. E resistiu a ser atravessado por várias barras de ferro, e depois ser golpeado
golpeado com um misturador de cimento e atropelado por um vagão de areia, e resistiu que o Fred o golpeie contra uma válvula de escape até deixá-la completamente amassada. Resistiu a ser atingido por tiros de armas de fogo em várias ocasiões, sejam revólveres, escopetas ou metralhadoras, incluindo fuzilamentos completos com armas de grande calibre e o impacto direto de mísseis, além de também resistir aos tiros de armas não naturais, como as metralhadoras do futuro, que eram capazes de atravessar aço reforçado como se fosse papel, e os tiros da escopeta do Ash, que eram capazes de explodir a cabeça de Deadites com um único disparo, com os Deadites também sendo capazes de suportar fuzilamentos com armas de fogo. E ele também resistia aos poderes telecinéticos da Tina, incluindo ser estrangulado e esmagado por ela, sendo que a Tina, ainda sendo uma criança, já era capaz de destruir construções grandes de madeira, e já sendo adulta ela consegue derrubar grades de metal, destroçar madeira como se não fosse nada e fazer uma casa inteira tremer. E ele também resistiu a ser fortemente eletrocutado em várias ocasiões, seja com objetos elétricos como fios desencapados, trilhos de trem e painéis de controle, até armas elétricas feitas exatamente para contê-lo, além de também ter resistido a ser atingido por 2 raios que caíram em cima dele de forma seguida. Resistiu que o Fred o golpeasse contra vários canos de metal para depois derrubá-lo de uma grande altura. Resistiu a ser empalado pelo seu próprio facão, que a cair em arranque seu braço com os tiros de uma de suas metralhadoras, para depois explodir algumas partes do seu corpo usando um canhão. E resistiu a ter todo o seu corpo completamente despedaçado por uma forte explosão. Resistiu aos golpes de motosserra do Ash, que eram capazes de destroçar Deadites. Resistiu a levar dezenas de golpes do Fred, que era comparável a ele. E resistiu a ser completamente incendiado em várias ocasiões. E resistiu à explosão seguida do desmoronamento de uma casa em cima dele. Resistiu a uma explosão ainda maior que essa, que foi causada por 50 botijões de gás em um cilindro bem grande de propano. Resistiu que o Fred corte seus dedos e lhe dê vários arranhões e golpes de facão por todo o seu corpo, para depois atravessar seus olhos e seu peito usando as garras. E resistiu que uma garota o atinja no rosto com um balde de ácido corrosivo, para depois ser atingido por uma enchente de água contaminada com resíduos tóxicos. Resistiu a ter todo o seu corpo congelado, seja por armas ou poderes sobrenaturais. E resistiu à explosão de um helicóptero saindo disso como se nada tivesse acontecido. E resistiu a ser espancado por vários clones do Fred, e o Jason X atravessa uma parede de metal usando seu corpo. E resistiu que o Jason X cortasse um de seus braços para depois atravessar o seu peito com um soco, mas o seu maior feito foi ter resistido a ser esmagado por um tanque industrial de mais de 10 toneladas que estava sendo impulsionado pelo poder completo do Fred, sendo que anos antes dessa luta, com o Fred estando consideravelmente mais fraco ao ter acabado de ressuscitar e não tendo absorvido nenhuma alma, ainda foi capaz de mover milhões e milhões de carros ao ponto de cobrir toda a superfície de um planetoide que ele mesmo havia criado com seus poderes. E mesmo tendo recebido um ataque dessa magnitude, o Jason não apenas se manteve consciente sem nenhum tipo de dano, como também se deu ao luxo de derrubar o Fred no chão com um golpe e levantar aquela caldeira gigante sem se importar com todas as toneladas ou o calor intenso que a mesma emanava. E depois disso ele ainda continuou lutando sem nenhum tipo de complicação ou dificuldade. Em inteligência, ainda sendo uma criança humana comum, ele já possui uma grande capacidade de aprendizado, e já como um zumbi Deadite, ele possui uma grande cautela com seus movimentos, cortando todos os meios de escape e comunicação, fazendo com que as suas vítimas fiquem à mercê dele, além de também ser um ótimo combatente, podendo facilmente eliminar várias pessoas com golpes rápidos e precisos, sem se importar se são pessoas normais ou gente com treinamento como policiais, mercenários e soldados, além de também conseguir se manter igualado com seres que o igualam ou superam em capacidades apenas com as suas habilidades marciais. É um bom rastreador, conseguindo perseguir as suas vítimas não importa onde elas vão, ou então conseguindo ir de Crystal Lake até a rua Elm Street em Springwood, mesmo com as duas cidades tendo mais de 600 milhas de distância, ele não sabendo de qual direção ir. É um mestre na intimidação, podendo usar cadáveres ou partes deles para assustar ou distrair as suas vítimas. É um mestre no sigilo e furtividade, podendo invadir casas ou barcos sem que ninguém perceba. É um grande estrategista, podendo surpreender as suas vítimas das formas mais inesperadas possíveis. É um grande ator, podendo imitar perfeitamente o comportamento e conhecimento das pessoas que possui, além de se fingir de morto para conseguir distrair e matar as suas vítimas. Possui uma pontaria impecável, arremessando objetos mesmo com seu alvo estando a uma grande distância e em constante movimento. É muito bom usando os elementos do ambiente ao seu favor, podendo aproveitar o descuido de uma garota, fazendo-se triturada pelas hélices de um helicóptero que estava pendurado na árvore atrás dela, ou então se livrar das amarras que o mantinham preso para depois usar o soldado que o vigiava como distração, ou então agarrar um soldado e forçá-lo a atirar nos seus colegas ao mesmo tempo que o usa como escudo humano. Além
além de também conseguir facilmente eliminar um esquadrão inteiro de soldados do futuro de forma sigilosa, mesmo com esses soldados possuindo 90% de efetividade e habilidades físicas melhoradas por meio de treinamentos, e que não havia como você passar despercebido por eles mesmo tendo habilidades o suficiente para conseguir liderá-los. E mesmo com isso, Jason ainda conseguiu eliminar todos eles um por um sem que nenhum deles percebesse até que fosse tarde demais. Em armas ele usou desde facas, machados e lanças até pedras quentes, seringas e cornetas, mas a sua arma principal é o seu clássico facão, que mesmo já estando bem velho e enferrujado ainda possui uma resistência e capacidade de cortes e estocadas sobrenaturais, podendo não apenas cortar e deslacerar pessoas como se elas fossem feitas de papel, como também conseguindo perfurar aço reforçado e cortar seres sobre-humanos capazes de resistir a explosões. Já em habilidades ele possui sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, uma alta capacidade regenerativa, podendo recuperar toda a sua carne e ossos que foram perdidos em questão de segundos, resistência a ataques fatais ao não se incomodar em ter seu cérebro e o coração perfurados e ainda se manter consciente mesmo com seu corpo estando despedaçado, autossustento ao não precisar se alimentar, descansar, se hidratar ou tão pouco respirar, capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, manipulação mental, conseguir enlouquecer as vítimas que sobrevivem aos seus ataques, ou então fazer com que elas comam partes do seu corpo, manipulação de sonhos, fazendo com que as suas vítimas tenham pesadelos com ele, resistência a altas e baixas temperaturas, pode fazer alucinações capazes de afetar a memória e interagirem fisicamente com as suas vítimas, e ele também consegue possuir pessoas, seja as fazendo comerem partes do seu corpo ou por um parasita feito da parte que foi comida junto da carne da própria vítima, além de que o seu fantasma também pode possuir pessoas a partir de um evento traumático ou então ele mesmo as traumatizando até o ponto de conseguir possuí-las, e ao possuí-las ele diretamente consome suas almas, deixando seus corpos completamente sob seu controle, além de conceder a eles algumas das suas habilidades, como as capacidades físicas sobre-humanas, e a única forma de matá-lo de forma definitiva é se um membro da sua família cravar em seu coração uma adaga especial, fazendo com que as forças divinas interfiram no curso natural e o arrastem diretamente para o inferno, onde ele ficará eternamente preso no lugar que definitivamente lhe pertence, ou pelo menos até que alguém o tire de lá. Há muito tempo atrás havia um homem chamado Thomas Crowley que vivia no pântano da Ilha do Mel junto com a sua esposa Cheyenne. E os dois viviam sozinhos e felizes, mas infelizmente a Cheyenne acabaria contraindo um câncer de estômago que começaria a levar sua vida aos poucos. E com a morte iminente da sua esposa, o Thomas começaria a se envolver romanticamente com Lena, a enfermeira que eles haviam contratado. E os dois manteriam isso em segredo por quase um ano, até chegar o dia da morte de Cheyenne. Mas antes de morrer, ela acabaria descobrindo sobre o caso dos dois, e usando suas últimas forças, ela amaldiçoaria o filho bastardo que estava crescendo no ventre de Lena, o que faria com que a criança nascesse doente e completamente deformada. E ao vê-la, Lena cairia morta, enquanto Thomas decidiria isolá-lo do resto do mundo para protegê-lo. Mas em uma noite, por culpa de alguns vândalos, a sua casa acabaria pegando fogo com seu filho lá dentro, e ao tentar salvá-lo, ele começaria a quebrar a porta usando um machado. Mas ele acidentalmente acertaria o seu filho que estava do outro lado tentando sair, e depois de ter perdido a última pessoa que amava, ele passaria o resto dos seus dias nas ruínas da sua antiga casa, se arrependendo de todos os seus pecados até morrer de desgosto. Mas a alma do seu filho não descansaria em paz, e todas as noites ele voltaria à vida em busca de vingança. Em força, ele consegue romper vidros laminados de avião e destroçar portas de madeira facilmente, girou a cabeça de um homem até torrar o seu pescoço, arrancou uma barra de ferro de um portão, abriu o teto de um carro com alguns golpes de machado, pode muito bem manipular o peso das suas vítimas, podendo facilmente erguê-las e arremessar
atravessá-las a vários metros, sem se importar se estão acima do peso ou se são várias de uma vez, além de também conseguir chacoalhar estruturas grandes como cabanas, aviões e barcos ambulatórios, e ele também pode destroçar crânios em várias ocasiões e de forma casual, seja usando objetos como martelos ou a ponta do seu machado, ou diretamente com seus golpes, e além de destroçá-las, ele também pode facilmente arrancá-las, podendo facilmente fazer isso tanto com pessoas normais quanto com seres sobrenaturais. Ergueu um homem com apenas um braço e o arremessou contra um piso de concreto, fazendo seu corpo estourar e o piso ser arrebentado. Rasgou o casco de um barco usando uma âncora para depois derrubar um helicóptero usando essa mesma âncora, além de também conseguir cortar pessoas no meio utilizando machados, correntes, máquinas de jardinagem, motosserras e as suas próprias mãos, podendo facilmente fazer isso tanto de forma diagonal quanto lateral, além de também destroçar seres que conseguem replicar esse feito, consegue destroçar pessoas em várias ocasiões como se não fosse nada, podendo facilmente atravessá-las e decapitá-las com seus golpes, abrir suas mandíbulas até rasgar seus crânios no meio, também podendo replicar isso com seres sobrenaturais, ou diretamente desmembrá-las como se não fosse nada, podendo fazer isso em várias ocasiões, seja com braços ou pernas e sem o menor tipo de esforço, além de também ter conseguido facilmente explodir um homem em vários pedaços apenas correndo sobre ele. E agora, indo para os seus maiores feitos, mesmo estando debilitado pela mutação vampírica, ele ainda foi capaz de facilmente destroçar um pequeno grupo de vampiros que, antes de se fortalecerem tomando seu sangue, já foram capazes de resistir à explosão de uma casa, saindo disso sem muitos danos, além de também ter replicado esse feito com várias criaturas que foram capazes de quebrar parte da sua resistência, sejam mutantes, seres demoníacos ou clones dele mesmo, com o Victor em si já sendo capaz de suportar tiros de armas de fogo, explosos enormes e a reentrada de calor na atmosfera seguido da queda da mesma, saindo disso com apenas leves queimaduras pelo seu corpo. Em velocidade, ele consegue facilmente burlar a reação das suas vítimas em várias ocasiões, se dando ao luxo de desarmá-los ou então bloquear os seus ataques, conseguiu sumir da vista de várias pessoas facilmente, conseguiu eliminar um esquadrão inteiro de soldados da SWAT sem que nenhum deles pudesse fugir ou se defender direito, também conseguindo facilmente replicar esse feito com um cartel completo e uma família de mutantes, e reagiu ao disparo de um míssil fazendo com que o projétil atingisse a sua vítima ao invés dele, e ele também conseguiu bloquear vários tiros de revólveres, escopetas e metralhadoras facilmente. Em resistência, ele resistiu a ser espancado por vários soldados da SWAT e resistiu a levar vários tiros de diferentes armas de fogo em várias ocasiões sem se importar, resistiu aos golpes de seres sobrenaturais que se igualavam a ele, além de também resistir a ser apertado, cortado e empalado por eles, resistiu a ser completamente incendiado em várias ocasiões e resistiu a levar vários golpes de machado na sua cabeça para depois levar um tiro de escopeta queima-roupa. Não só resistiu aos tiros de armas alienígenas, como também conseguiu usar o plasma delas ao seu favor, resistiu a explosões massivas em várias ocasiões sem sofrer grandes danos, podendo suportar a explosão de vários artefatos capazes de eliminarem vampiros, com ele próprio já tendo se tornado um, mas o seu maior feito foi ter resistido à reentrada de calor na atmosfera, seguido da queda da mesma, saindo disso com apenas leves queimaduras pelo seu corpo. Em inteligência, ele possui várias décadas de experiência caçando e matando pessoas, podendo facilmente se camuflar no ambiente e emboscar grupos armados sem que nenhum deles perceba até que seja tarde, além de também ser um grande estrategista, podendo fingir que foi embora para fazer as suas vítimas baixarem a guarda e transformar qualquer tipo de objeto em armas ou ferramentas, além de também possuir uma mira impecável, podendo arremessar objetos, fazendo eles atingirem pequenos alvos a grandes distâncias, além de também ser um verdadeiro mestre em confrontos diretos, podendo facilmente eliminar um esquadrão completo de soldados SWAT sem muito esforço, podendo facilmente replicar esse feito com grupos grandes de caçadores armados, cartéis inteiros de traficantes experientes, uma família bem extensa de mutantes, vampiros, bruxas, demônios, aberrações da natureza, seres sobrenaturais, invocações, criaturas místicas, soldados do futuro, alienígenas e até clones dele mesmo acabaram sendo derrotados e mortos. Em armas, ele possui um arsenal bem extenso, podendo usar desde machados, motosserras, lixadeiras, até âncoras de metal, anzóis de pesca e atiçadores de brasa, e chegando ao ponto de usar partes de animais, seus inimigos e até suas próprias entranhas como arma. Já em habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados ao conseguir enxergar perfeitamente no escuro e escutar uma pequena gota caindo a vários metros de distância, autossustento, percepção extrasensorial, resistência a ataques fatais e grandes sangramentos, resistência a altas e baixas temperaturas, uma alta regeneração, podendo regenerar todo o seu corpo em segundos, e ele também pode
absorver outras maldições, enxergar e interagir diretamente com outros fantasmas, manipulação de plasma, resistência à radiação espacial, ressurreição e uma limitada manipulação mental ao conseguir fazer com que as pessoas entrem no pântano mesmo sabendo do perigo. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda possui algumas fraquezas, como o fato de precisar estar de noite para ele poder se manifestar. Caso contrário, a sua maldição não vai surtir efeito nenhum. E para matá-lo de forma definitiva é necessário que alguém da linhagem dos delinquentes que incendiaram sua casa no passado o atinja com as cinzas do seu falecido pai, fazendo com que a sua alma encontre a paz e finalmente possa descansar. Ou pelo menos até ele ser trazido de volta à vida por meio de rituais. Após todos os casos de desaparecimentos do pântano da Ilha do Mel, o governo finalmente decidiria se envolver e depois de uma rápida investigação eles descobririam que o responsável era Victor Crowley, o mesmo monstro das lendas que rodeavam aquele local. E depois das 4 tropas de soldados terem sido eliminadas, eles decidiriam combater fogo com fogo e usariam o assassino Jason Voorhees, que recentemente havia sido capturado graças a gente especializada. E não querendo perder mais soldados, eles prenderiam Jason em uma caixa de metal reforçado e o levariam de avião até o pântano. E ao chegarem no pântano, eles jogariam a caixa com o Jason lá de cima. E depois do efeito do sedativo acabar, o Jason despertaria e rapidamente perceberia que aquele lugar não era Crystal Lake. E depois de caminhar um pouco pelo local, ele começaria a ouvir um grito bem alto em um humano. E ao longe ele veria 2 homens fugindo de outro homem completamente deformado e que segurava um machado. E ao se aproximarem, o Jason rapidamente eliminaria um deles e o outro seria eliminado pelo Victor. E depois disso, por fim, os 2 assassinos ficariam frente a frente e a luta começaria com o Victor tendo uma vantagem inicial graças à sua selvageria, fazendo com que o Jason levasse o combate mais a sério e aumentasse a potência nos seus golpes. E depois dos 2 trocarem alguns golpes, o Jason conseguiria prender o machado do Victor debaixo do seu braço e o mandaria para longe com um soco. E antes que o Victor pudesse se levantar, o Jason pegaria um tronco no chão e usaria para empalá-lo contra uma árvore. Mas quando estava prestes a decapitá-lo, o Victor conseguiria mandar o Jason para longe com um movimento e se soltaria daquela árvore. E os 2 seguiriam trocando golpes até que o Jason conseguiria cortar uma das pernas do Victor com um golpe rápido. Mas o Victor revidaria arremessando seu machado na cara do Jason. E enquanto arrancava o machado do seu rosto, o Victor colava sua perna de volta com a sua regeneração. E os 2 mais uma vez voltariam a trocar golpes, mas dessa vez o Jason teria uma vantagem gigantesca por estar usando as 2 armas. Mas depois de rasgar o estômago do Victor e deixar suas vísceras à mostra, o Victor as usaria para estrangulá-lo. Mas o Jason simplesmente o ergueria por elas e começaria a correr com ele nas suas costas. E depois de muito correr, ele se jogaria com o Victor e tudo na podridão do pântano. Mas os 2 não se importariam com isso e continuariam lutando. Mas enquanto lutavam, o espírito do Jason criança começaria a puxar o Victor para baixo. E o Victor perceberia que aquilo foi uma estratégia do Jason para tentar afogá-lo naquele pântano. Mas o Victor não deixaria isso barato e o puxaria junto com ele para o fundo do pântano, aonde os 2 seguiriam lutando até se perderem na escuridão do mesmo. E no dia seguinte, o Jason emergiria da água e iria embora daquele pântano, enquanto o Victor, que se encontrava no fundo do mesmo com o corpo completamente destroçado e irreconhecível, seguiria esperando pacientemente até a próxima noite para poder se regenerar e cumprir o seu fardo mais uma vez. Então, pessoal, foi esse o Versus e na força o Jason era superior, já que o maior feito do Victor foi ter se equiparado a seres que conseguiam quebrar parte da sua resistência, enquanto o Jason conseguia replicar esse feito com seres que eram capazes de quebrá-la completamente, sendo que o maior feito de resistência do Victor foi ter resistido à reentrada de calor na atmosfera e à queda da mesma, enquanto o Jason conseguiu suportar o poder completo da telecinese do Fred, que já tinha sido capaz de cobrir a superfície de um planetóide com milhões de carros, enquanto na velocidade o Jason também é superior, já que os maiores feitos do Victor consistem em bloquear tiros de armas de fogo e lutar contra vários inimigos de uma vez, enquanto o Jason não só se igualou a um homem que também era capaz de replicar esses feitos só que numa escala bem maior, como também conseguiu agarrar o seu facão que havia sido lançado contra ele pela telecinese do Fred. E bem, nesse momento eu acho bastante provável que o Fred tenha lançado esse facão com toda a sua potência, mas a força mínima da sua telecinese é de 2 toneladas, e o peso médio
do facão do Jason é de 490 gramas, e nesse momento ele já havia se fortalecido graças ao medo das suas vítimas e à alma de uma delas. Portanto, eu acredito que no mínimo ele tenha lançado esse facão com a força de 4 toneladas. E de acordo com o meu bom e velho amigo ChatGPT, um objeto desse peso sendo lançado com essa força poderia chegar até os 8 km por segundo. E na resistência, bem, eu já expliquei isso. E na inteligência é um quase empate com o Jason sendo um pouco superior, já que apesar dos dois possuírem o mesmo intelecto, o Victor tende a ficar impulsivo em várias ocasiões, enquanto o Jason sempre se mantém frio e focado nos seus objetivos, enquanto nas armas o Jason é superior, já que diferente do facão do Jason, que é leve, imbloqueável e bastante efetivo contra seres sobre-humanos, tanto o machado quanto a motosserra, a lixadeira e os outros ou são difíceis de se manusear ou são muito pesados, além de que eles também não surtiriam muito efeito no Jason. E nas habilidades é um empate, já que ambos possuem capacidades físicas sobrenaturais, percepção extrasensorial, sentidos aprimorados, interação não física, resistência a ataques fatais, e eu esqueci de mencionar isso, mas os dois também possuem empoderamento, mas o que garantiria a vitória do Jason seriam as fraquezas do Victor, já que além do fato do Jason ter mais autocontrole, o Victor também não pode ficar lutando para sempre, já que enquanto mais tempo essa luta durasse, mais os seus poderes seriam enfraquecidos com o decorrer da noite, assim possibilitando que o Jason pudesse derrotá-lo. E mesmo com a maldição podendo trazer ele de volta na noite seguinte, provavelmente o Jason já estaria de volta em Crystal Lake até lá. E mesmo se ele conseguisse eliminar o Jason, ele ainda teria que derrotar o seu fantasma, o qual poderia facilmente possuí-lo se aproveitando de todo o ódio e rancor que o move. E o fato dele ser uma manifestação fantasmagórica não interfere de nada, já que assim como deidades mais fracos, a possessão do Jason consome diretamente a alma da vítima. E mesmo a sua maldição sendo capaz de absorver outras maldições, ele não é diretamente imune a elas. E outra habilidade que eu esqueci de considerar na análise é o limbo do Victor Crowley, na qual todas as pessoas que morrem no pântano ficam presas ali com ele, o que não seria o caso do Jason graças ao Scaling com o Ash Williams, que também conseguiu superar o limbo de uma das cópias do Necronomicon. E com tudo isso analisado, eu decreto pela segunda vez e de forma definitiva que o Jason teria 100% de chance de vitória. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham uma feliz sexta-feira 13. E nós somos